Olá, saudações a todos. Este é o segundo vídeo em que a gente vai estar comentando sobre as adequações da Lei Nacional, da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Eu sou o Coronel Francisco Xavier, coronel da ativa da Polícia Militar do Estado de Roraima, e nós estaremos aqui fazendo algumas considerações sobre essa nova lei, que é a Lei 14.751, e que terá grandes implicações sobre a realidade organizacional da Polícia Militar do Estado de Roraima. Conforme já havíamos comentado no vídeo anterior, no primeiro vídeo, nesse segundo vídeo de hoje, nós estaremos tratando sobre os critérios de ingresso, os critérios de fixação do efetivo, os critérios de promoção, e ao final a gente vai estar apresentando uma espécie de proposta para adequação dos quadros da Polícia Militar de Roraima à nova configuração de quadros que é determinada pela Lei 14.751. Então, eu convido a todos os senhores para que a gente possa iniciar essa nossa conversa. E eu peço a todos os senhores, né, que se puderem contribuir com mais informações, contribuir com a complementação daquilo que a gente for repassando aqui, é muito importante. É uma lei nova, é uma lei que ainda está sendo discutida no âmbito das instituições, e todas as informações que forem sendo lançadas será de grande contribuição para que as instituições possam amadurecer e tomar as decisões relacionadas a essas adequações, certo? Então, seguindo, iniciando esse nosso segundo vídeo, a gente trata aqui primeiramente sobre o critério de fixação do efetivo das corporações militares estaduais. Ora, durante muito tempo, acreditou-se que para se fixar o efetivo de uma corporação militar, de uma polícia militar, de um bombeiro militar, bastava se fazer uma proporção relacionada à população daquele estado. E uma inovação interessante que o artigo 11 dessa lei nos traz é que, além desse critério relacionado à população, outros critérios também devem ser levados em conta para que a lei estadual, a legislação estadual, fixe e defina o efetivo daquela corporação. Critérios como a extensão territorial, a própria população, os riscos de desastre e índices de criminalidade, o índice de desenvolvimento humano, o famoso IDH, as condições socioeconômicas da unidade federada. No nosso caso, a nossa lei que define e fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Roraima é a Lei 11.99, de 2017, e ela consta ali alguns critérios para a definição do nosso efetivo. Então, a qualquer momento, a legislação ela pode ser mudada para que o efetivo seja redefinido. Não necessariamente, mas caso haja, por exemplo, alguma alteração socioeconômica no Estado que demande uma implementação de um efetivo maior da corporação, aí sim, a legislação ela pode argumentar essa necessidade para, então, definir um quantitativo maior para mais policiais militares na corporação. Dando seguimento à legislação nova, a Lei Orgânica Nacional das Polícias e Bombeiros Militares também traz uma padronização em relação às patentes, em relação aos postos e graduações. Por quê? Porque havia, sim, não havia uma uniformidade em relação a postos e graduações entre as polícias militares e corpos de bombeiros militares no Brasil. Por exemplo, a Brigada Militar Gaúcha, ou a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, eles não possuem, ou não possuíam até então, no quadro de oficiais,
os postos de primeiro e segundo tenente. Lá o cadete saía da academia e ele já era automaticamente promovido ao posto de capitão. Em alguns estados, se eu não me engano, Bahia e Tocantins, não tenho certeza, me perdoem, não havia o posto de segundo tenente, né? Então, a gente vê algumas diferenças de uma unidade da federação para outra. Então, a legislação ela veio agora para solidificar o entendimento de que tudo precisa ser padronizado. Então, o artigo 12, ele traz essa padronização de postos e graduações de uma forma que a gente conhece bem, né? Numa estrutura muito parecida com a estrutura que a gente tem hoje, mas contextualizando para a realidade da Polícia Militar de Roraima, nós temos algumas mudanças interessantes. Por exemplo, a legislação nova, a Lei Orgânica Nacional, ela passa a prever, então, a existência da graduação de aluno-sargento. Na nossa realidade, Polícia Militar de Roraima, nós não tínhamos essa graduação. Quando o militar ele estava cursando o curso de formação de sargentos, constava ali na ficha funcional dele e nas informações de recursos humanos e até mesmo nas informações financeiras que ele era ou cabo ou soldado de primeira classe, né? Da mesma forma que as nomenclaturas soldado de segunda classe e soldado de primeira classe deixam de existir e passaremos então a utilizar duas nomenclaturas, que é a nomenclatura de aluno soldado na condição que era a condição de soldado de segunda classe e a nomenclatura de soldado, para o que tínhamos então como soldados de primeira classe. Continuando, a legislação nesse novo quadro de patentes, ela diferencia o cadete do aluno oficial, né? O aluno oficial, então, ele vai ser o subtenente ou será o subtenente no curso de habilitação de oficiais, ou então o aluno oficial do quadro de saúde que está entrando na corporação através do concurso público, certo? Enquanto que o cadete ele será o aluno do curso de formação de oficiais. Tá? Na nossa legislação, nós tínhamos ali uma certa equivalência. Se vocês observarem na lei, estava lá escrito cadete e ou aluno oficial. Então, acabava ficando a critério da diretoria de ensino, a critério da Academia de Polícia Integrada, qual nomenclatura se utilizar para aquele determinado curso, certo? Então, é uma inovação interessante, porque todas as corporações do Brasil agora precisarão atualizar a sua estrutura organizacional de graduações e postos, e a gente segue a nossa análise entrando nos critérios de ingresso. E é muito importante a gente falar dos critérios de ingresso na corporação, porque sempre foi um calcanhar de Aquiles, um ponto muito delicado para que a corporação possa definir formas de limitar o acesso de candidatos que não cumpram determinados requisitos para o ingresso na corporação. Então, no artigo 13, no artigo 13 dessa nova legislação, são colocados critérios importantes que irão ajudar bastante as instituições a peneirarem o ingresso de novos candidatos. E aqui, como no primeiro vídeo, eu não vou estar colocando de forma corrida os artigos, incisos, parágrafos. A gente vai estar dando destaque para aqueles incisos, para aqueles dispositivos que, de fato, tenham uma contribuição relevante e diferente do que já era estabelecido pela nossa legislação. Então, o primeiro critério que a gente enaltece, dentre esses critérios de ingresso, é o candidato não registrar antecedentes penais dolosos incompatíveis com a atividade nos termos da legislação do ente federado. Ora, uma das etapas do concurso para o ingresso na Polícia Militar, seja através do curso de formação de soldados, ou seja através do curso de formação de oficiais, ou curso de habilitação
de oficiais de saúde é a investigação social. Essa investigação social é uma etapa que é cumprida pela corporação, através de uma investigação de antecedentes criminais e antecedentes pessoais. Então, esse inciso terceiro, ele deixa claro que, independente de ter transitado e julgado aquele antecedente do candidato, ele não pode constar que, de alguma forma, ele responde por algum crime doloso, algo que seja incompatível com a atividade policial militar, certo? Da mesma forma, esse candidato ele deverá ter procedimento social e idoneidade moral irrepreensíveis, compatíveis com a função pública militar, apurados por meio de investigação. Ah, mas isso fica muito subjetivo? Bom, a gente entende, isso é um entendimento particular, de que é melhor que se tenha uma referência como essa numa legislação nacional, numa legislação federal, que deve ser seguida pelas corporações militares estaduais, do que não ter nada que ampare uma comissão de investigação social a considerar aquele candidato inapto. Aí a gente pensa, candidatos que já apresentavam conduta incompatível, candidatos que muitas vezes já eram conhecidos pela própria polícia por causar transtornos, por brigar em festa, por levantar, por ficar levantando roda de moto, por estar participando de racha, de pega. Aí podem perguntar, bom, Francisco, mas a corporação ou as corporações já têm entre seus membros, entre seus componentes, policiais militares que davam esse tipo de problema. Exatamente. Então a gente corrobora de que nós já temos problemas demais. Então a gente não precisa de mais problemas dessa forma. Então a legislação ela vem para ajudar a corporação a qualificar essa peneira no momento do ingresso. Um outro critério também importante é a capacitação física e psicológica compatível com o cargo, verificada por meio de exame de aptidão, com critérios técnicos e objetivos definidos no edital. A importância desse critério diz respeito, primeiramente, à condição física e psicológica que o candidato ele precisa ter para cumprir com as habilidades exigidas para o cargo, lembrando que o cargo de policial militar, de bombeiro militar, é um cargo que ele vai exigir uma condição física não de um atleta, né? Não de alguém com superpoderes, de forma nenhuma, mas de pessoas com condições mínimas para cumprir tarefas que são tarefas próprias e peculiares às de bombeiro militar e às de policial militar. A gente vê até a foto aqui, né, na nossa apresentação, de uma policial feminina pulando o muro, aqui com todo o garbo e elegância, a policial militar equipada, fardada, fazendo a transposição de um obstáculo, que é algo muito comum e muito corriqueiro na atividade policial militar do dia a dia. Um outro ponto importante também desse critério de ingresso é que não há uma diferenciação, a lei nesse dispositivo aqui que a gente comenta, ela não faz nenhuma diferenciação entre candidatos portadores de deficiência, entre pessoas com deficiência. No caso da Polícia Militar do Estado de Roraima, já no último concurso, por força de decisão judicial, foram destinadas 3% de vagas para pessoas portadoras de deficiência, né? E esses candidatos com essas deficiências comprovadas, eles fizeram o TAF, tanto o TAF de admissão, quanto todos os testes físicos durante o curso de formação. Tá? Então, mesmo portadores de deficiências, eles cumpriram as etapas do teste físico e hoje estão desempenhando suas funções normalmente como policiais militares, assim como todos os outros que participaram do mesmo certame, certo? Mais um critério importante também definido pela nova legislação nacional. O candidato ele deve ser aprovado em exame de saúde e exame toxicológico com larga janela de detecção. Novamente,
os senhores podem se perguntar, mas na corporação nós já temos policiais militares que são dependentes químicos e tal, e tal, e tal. E aí eu venho com a mesma resposta. Justamente por nós já possuirmos demandas desse tipo, é que a instituição ela precisa de um respaldo legal como esse para qualificar o ingresso de novos policiais militares. Então, a lei ela passa a exigir o teste toxicológico com essa larga janela de detecção, ou seja, se o edital determinar que o teste ele pegue ali, que ele faça abrangência de uma janela de 6 meses, por exemplo, o candidato ele não vai poder ele não vai poder ingressar na corporação se dentro daquela janela constar a utilização de alguma substância ilícita considerada como droga ilícita, certo? Mais um critério de ingresso, um critério de admissão, é a necessidade de comprovação da escolaridade superior para todos os níveis da corporação. Então, mesmo para o concurso de soldados ou para o concurso de oficiais, a exigência agora é que haja a comprovação do nível de escolaridade superior. E é interessante que nesse inciso 9, o legislador ele flexibiliza para a instituição o momento que ela deve exigir a comprovação desse nível de escolaridade, ou na data de admissão e de incorporação, ou na data de formatura do curso. Lembrando que, no nosso caso, Polícia Militar de Roraima, as datas de admissão e de incorporação, elas coincidem com a mesma data da posse, certo? Então, a corporação ela poderá exigir esse nível superior logo no primeiro dia em que o aluno soldado ele incorpora, né? Ou no final do curso de formação, conforme essa flexibilização dada pelo inciso 9 desse artigo da nova lei. Ok? E finalizando aqui, entre os critérios importantes para o ingresso na corporação, tem-se a proibição de tatuagens visíveis quando em uso dos diversos uniformes, tatuagens relacionadas à suástica, obscenidade, ideologias terroristas ou que façam apologia à violência, às drogas ilícitas ou à discriminação de raça, credo, sexo ou origem. Bom, nós sabemos que já é ponto pacífico que os concursos não façam mais a discriminação de candidatos que portem tatuagem. No entanto, pelo fato de se tratar de uma carreira militar, de uma instituição que vai zelar pela preservação da ordem pública, de policiais militares que estarão sendo encarregados do cumprimento da lei, nós temos sim que aceitar essa proibição, essa restrição de que o candidato ele tenha esse tipo de tatuagem que é descrita aqui nesse dispositivo. Tatuagens, como a gente coloca nos exemplos aqui, tatuagens de suástica, tatuagens de drogas ilícitas, como no caso aqui da folha da maconha, tatuagens com obscenidades. A gente vê aqui essas duas últimas tatuagens de baixo, do lado direito, uma tatuagem de um membro da Ku Klux Klan, né? E a famosa tatuagem de palhaço, certo? E é interessante que provavelmente deverá ter aí algum candidato no futuro que apareça com essa tatuagem de palhaço, né? Que queira alegar que fez a tatuagem simplesmente porque gosta de palhaço, né? E nós sabemos que esse tipo de tatuagem, na verdade, ela é representativa de uma organização criminosa brasileira, certo? Então, ela faz uma referência muito forte a facções criminosas e, por essa razão, de fato, não deverá ser admitido o candidato que tiver de forma visível esse tipo de tatuagem. E mesmo de forma camuflada. Tem uma tatuagem de palhaço no peito, na costa, não aparece não aparece fora da farda. Mas já é uma interpretação minha que, durante a investigação social, né, ou mesmo durante o teste de saúde, se for detectado a presença de alguma dessas tatuagens, a minha opinião é que sim, já é digno
de uma invalidação à participação desse candidato no certame. Mas deixa a coisa acontecer, né, para a gente ver como é que vai seguir adiante isso, certo? Bom, prosseguindo aqui em mais um ponto importante da lei, nós teremos os critérios de promoção. A lei ela traz critérios de promoção que coincidem com critérios já utilizados pela Polícia Militar de Roraima, e a gente vai fazer aqui uma breve análise do que coincide e o que precisa se adequar à nova lei. Então, aqui no artigo 14, a gente percebe que a nova legislação ela fala de critérios de promoção já conhecidos por nós, né? Que são os critérios da antiguidade, critérios do merecimento, que estão constando aí no caput do artigo 14, e no parágrafo único do artigo, a gente tem a menção do critério de promoção por bravura, do critério de promoção pós-mortem e do critério de promoção por preenchimento de requisitos para transferência a pedido ou compulsória para a inatividade, certo? Então, a gente precisa se fazer algumas perguntas para que então a gente possa analisar a semelhança do que está definido por essa nova lei com o que nós temos hoje previsto na nossa legislação estadual. O primeiro questionamento que a gente faz aqui: em quais dos critérios acima, esses critérios aqui que constam no artigo 14, seu parágrafo único, as promoções previstas no artigo 71A, do parágrafo 1º ao parágrafo 8º da Lei 194, a nossa lei, nosso estatuto, se enquadram? Bom, se os senhores abrirem a lei, eu sei que vocês agora vão dar pausa no vídeo, né, para abrirem a Lei 194, nosso estatuto, vocês vão ver que esses parágrafos do 1º ao 8º do artigo 71A, eles fazem referência à promoção ou às promoções dos quadros QEs, dos quadros especiais de praças e oficiais. Então, é um critério próprio, é um critério que é definido pelo nosso estatuto, e a gente se pergunta, a promoção, então, do quadro QE, de praças e oficiais, se enquadrariam em qual desses critérios da nova lei? Vamos por eliminação. Já elimina logo a bravura e pós-mortem, beleza? Preenchimento de requisito para reserva não é o caso especificamente, e aí a gente sobraria aqui a antiguidade e o merecimento. Vamos lá. Analisando aqui o caput do artigo 14, quando ele menciona essa parte que está destacada em amarelo, né, pelos critérios de antiguidade e merecimento, observa que o legislador continua, né, depois da palavra merecimento. Este, com parâmetros objetivos, em conformidade com a legislação e a regulamentação de promoções de oficiais e de praças do ente federado. Isso aqui ele está falando do critério de merecimento, que deve ser um critério objetivo e com a previsão legal da legislação estadual. Ora, quando a gente analisa esses critérios de promoção dos quadros QE, a gente observa dois critérios específicos para cada um desse parágrafo, para cada um dos parágrafos. Quais são? Os critérios de tempo de efetivo serviço policial militar, certo? E o critério do comportamento. Então, no nosso entender, são critérios objetivos e critérios com previsão legal. Logo, por esse entendimento, a gente pode se enquadrar esse critério de promoção do quadro que é praças e oficiais dentro do critério de merecimento da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares. Tá bom? Seguindo ainda aqui no questionamento. Em qual critério se enquadra a promoção do militar que completa os 29 anos e 6 meses de tempo de contribuição? Está lá no artigo 73, inciso 5º, da mesma legislação, Estatuto dos Militares Estaduais do Estado de Roraima. Vamos lá. Tempo para análise. Pausa o vídeo, abre a lei e verifica lá onde que a gente pode enquadrar esse critério nosso de promoção. Bom,
A gente consegue, sim, fazer uma analogia com esse quinto critério identificado aqui no artigo 14 da nova lei. Esse critério ele fala no preenchimento de requisitos para transferência a pedido ou compulsória de inatividade. E o que é falado aqui no inciso 5º da nossa legislação estadual é que esse tempo de contribuição para o militar que completa o tempo necessário de contribuição previdenciária, destinado somente à sua transferência voluntária para a reserva remunerada, no posto ou graduação imediatamente superior, certo? A nossa legislação, quando ela trata desse requisito para promoção, ela também está falando do militar que preenche os requisitos para ir para a reserva remunerada. Só que a promoção é dada de forma antecipada, antecipa-se 6 meses, tá? Para que o policial ele possa ser promovido e ele permaneça ainda 6 meses no serviço ativo, dentro daquele novo posto ou nova graduação. Então, a nossa lei ela não deixa de falar que o policial precise preencher os requisitos para ir para a reserva remunerada, né? O estatuto ele continua sem abrir, ele continua exigindo que o militar que vai requerer essa promoção ele preencha os requisitos de contribuição, de tempo de serviço para a reserva remunerada, e o que é feito somente é antecipação dessa promoção. A nossa legislação ela pode se adequar para ficar mais amarrada ainda a esse quinto critério definido pelo artigo 14 da Lei 14.751? Pode, é interessante sim que o Estatuto dos Militares do Estado de Roraima faça essa atualização, essa adequação, para que não haja dúvidas em relação a esse nosso critério relacionado à promoção para os militares que alcancem os 29 anos e 6 meses de serviço, de efetivo serviço, no caso dos homens, e 24 anos e 6 meses, no caso das nossas militares femininas. Ok? Seguindo adiante, vamos entrar então aqui no tópico relacionado aos quadros, que nós sabemos que é o tópico mais sensível dessa apresentação, o tópico mais esperado, e que nós iremos fazer o possível aqui para esclarecer da melhor forma e, ao final, apresentar a proposta que a gente considera como válida para que a corporação adote de modos a se preparar para a mudança que se faz necessária em adequar os quadros à nova legislação. Bom, no caput do artigo 15, a nova lei ela fala que as polícias militares e corpo de bombeiros militares dos estados, regulamentados pelo ente federal, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros. Observem essa expressão entre outros, que a gente colocou em vermelho aqui. Tá? O que acontece? O artigo ele vai definir quais serão os quadros que as corporações precisarão adotar, só que ele fala que, além desses quadros, outros quadros poderão ser criados. Mas como seria essa criação de novos quadros? Seria a critério das corporações? Se a corporação quiser manter um determinado quadro que não está nesse rol de quadros definido pelo artigo 15 da nova lei, a corporação poderá fazer? Bom, é o que a gente vai esclarecer agora, e eu só peço a atenção dos senhores em relação à identificação de cada um desses quadros. O primeiro é o quadro de oficial de Estado-Maior. Bom, eu não vou ler aqui o artigo na íntegra para não ficar maçante, mas esse quadro aqui, ele faz menção ao quadro de oficiais combatentes, ou oficiais que é o PM, ou oficiais que é o OBM, das corporações militares estaduais. A mudança e a inovação que a lei traz em relação ao ingresso para esse quadro é a exigência, no caso das polícias militares, do bacharelado em direito. Então, um candidato que
deseje entrar nesse quadro, deseja entrar na corporação, na Polícia Militar, como oficial do quadro de Estado-Maior, ele precisará, então, comprovar que detém, que é portador de bacharelado em Direito. Para o Corpo de Bombeiros isso vai ser exigido? Não. Para o Corpo de Bombeiros é facultada outra graduação prevista na legislação do ente federado. Tá certo? O segundo quadro é o quadro de oficiais especialistas. Né? Esse quadro de oficiais especialistas ele é integrado por oficiais oriundos do quadro de praças. Bom, no nosso caso, nós temos alguns quadros de praças, né? Quadro de praças especiais, quadro de praças combatentes, quadro de praças músicos. E como é que seria feito, então, a assimilação desse quadro de oficiais especialistas em relação a esse quadro de praças? É a proposta que a gente vai apresentar no final dessa nossa apresentação. E uma inovação, que na verdade é uma restrição que é colocada pela lei, né, nesse inciso 2º do artigo 15, é que o quadro de oficiais especialistas, o quadro QOE, ele tem a sua ascensão funcional somente até o posto de tenente-coronel, certo? Então, nós iremos analisar isso um pouco mais na frente também, o porquê dessa restrição, né? O porquê que, infelizmente, esse quadro ele não vai poder permanecer com ascensão funcional até o posto de coronel, como já era o caso aqui na Polícia Militar do Estado de Roraima. Nós tínhamos o quadro complementar de oficiais com a ascensão até o posto de coronel, só que em virtude dessa transformação no quadro de oficiais especialistas, haverá necessidade dessa adequação com a ascensão funcional somente até o posto de tenente-coronel. Vamos conversar mais sobre isso já já. Terceiro quadro de oficiais, que será o quadro de oficiais de saúde, destinado ao desempenho das atividades de saúde e de direção da administração de órgãos de saúde das corporações militares estaduais. Serão admitidos para esse quadro profissionais da área de saúde, exigidas pelo edital, e aqui se incluem nossos médicos, veterinários, dentistas. Mas no caso da Polícia Militar de Roraima, esse quadro de saúde, recentemente, ele foi dividido, na verdade, ele foi extinto, e foram criados 3 novos quadros a partir dele: o quadro de oficiais médicos, quadro de oficiais dentistas e quadro de oficiais complementar de saúde. Da mesma forma, esse quadro de oficiais de saúde, como agora é proposto e determinado pela nova lei, será então mantido e será feito então uma assimilação, uma adequação em relação aos quadros de saúde da Polícia Militar de Roraima, conforme a proposta apresentada logo mais. Quadro de oficiais da reserva e reformados. Bom, doravante, os nossos militares inativos, eles deixarão de ser identificados como, por exemplo, capitão da reserva remunerada ou capitão reformado, e passarão a ser identificados como capitão do quadro de oficial da reserva ou capitão do quadro de oficiais reformado, certo? Então, eles passam a integrar um quadro justamente para que, então, eles possam ser identificados pela condição de inatividade desses oficiais, certo? Indo para o quadro de praças, a lei ela enxuga bastante todos os quadros e, de forma muito concisa, estabelece um quadro único para as corporações, né? Que é simplesmente o quadro de praças, integrado por praças aprovadas em concurso público de nível de escolaridade superior ou possuidoras do respectivo curso de formação, desde que oficialmente reconhecido como nível de educação superior. O que esse dispositivo quer dizer? Que o candidato que deseja entrar na Polícia Militar, mesmo como soldado, ele já precisa ter o seu nível de escolaridade superior. Mas se a corporação realizar, por exemplo, um curso de formação de praças
em que haja a titulação de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação, a corporação pode assim fazer, pode dispensar essa comprovação de escolaridade superior do candidato e conferir esse título ao final, na conclusão daquele curso de formação, desde que esse curso de formação, então, tenha a sua titulação como curso de nível superior, certo? Ainda dentro do quadro de praças, da mesma forma que os oficiais da reserva ou oficiais reformados, também haverá a destinação de um quadro de praças da reserva e reformados, para que os praças que se encontrem na inatividade possam passar a ser identificados como praças do quadro da reserva e reformados. Ok? Importante em relação a essa exigência de escolaridade, no artigo 39, que as corporações elas terão essa carência de até 6 anos para implementarem esse critério de escolaridade de nível superior para praças e oficiais, ok? Temos aqui uma questão um pouco duvidosa, né? Uma certa imprecisão que a lei traz, que com certeza será objeto de questionamento futuro. O artigo 39, no seu parágrafo único, ele fala que, na forma da legislação, a legislação de ensino da corporação, a instituição poderá optar por formar um militar em curso de formação de educação superior, com equivalência àqueles definidos no artigo 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, concedendo-lhe o requisito para ingresso previsto no inciso 9º do caput do artigo 13 desta lei, ensino superior, e no artigo 15 dessa lei, bacharel em Direito ou em Ciências Policiais. É o que nós já havíamos comentado também em relação ao curso de formação de praças. A lei ela fala o seguinte nesse dispositivo: se a instituição não quiser exigir um nível de escolaridade superior para o candidato, ela pode realizar um curso de formação, ou de praças ou de oficiais, que ao final do curso conceda o título de nível superior exigido. Onde é que está o ponto de contestação? Justamente aqui nessa parte que a gente marcou no final de vermelho, que a gente destacou em vermelho. No caso dos oficiais, que é o que está previsto no artigo 15 da lei, essa titulação dada pelas academias poderá ser em bacharel em Direito ou em Ciências Policiais. Ora, mas lá no inciso 1º do artigo 15, quando fala que os oficiais do quadro de oficiais de Estado-Maior deverão ser bacharéis em Direito, aquele dispositivo lá está sendo taxativo. Ele fala que os oficiais, os candidatos, deverão ser bacharéis em Direito. Só que aqui no artigo 39 ele menciona que, se as instituições elaborarem um curso de formação com titulação em nível superior, além da titulação em bacharel em Direito, em bacharelado em Direito, as instituições também poderão titular como graduação em Ciências Policiais, certo? Então fica essa dubiedade. A lei, então, ela passa a exigir tanto o bacharel em Direito quanto o graduado em Ciências Policiais. Para aqueles que ainda não sabem, as ciências policiais elas são uma nova área do conhecimento já reconhecida pelo MEC, e nós temos polícias militares brasileiras muito tradicionais, como no caso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que já realizam graduação e pós-graduação em ciências policiais. O CFO é reconhecido como graduação em ciências policiais, o CAO tem o reconhecimento como mestrado em ciências policiais e o CSP, reconhecimento em doutorado em ciências policiais, certo? Então, só essa observação que a gente faz em relação ao parágrafo único do artigo 39, sobre os quadros, né, e também sobre o ingresso a esse quadro de oficiais do Estado-Maior, e a gente, então, segue adiante, voltando lá para o artigo 15. Lembra que a gente deu destaque
no caput do artigo 15, quando ele fala que as corporações deverão adotar os quadros abaixo, entre outros. Então, esse entre outros diz respeito a esse parágrafo 4º e ao parágrafo seguinte que a gente vai mencionar, que são o quadro de oficiais temporários e o quadro de praça temporário. Então, a lei ela permite que os estados que tenham interesse de criar quadros temporários de oficiais e praças, como no caso das Forças Armadas, criem dentro da sua estrutura organizacional. Esse emoji que foi colocado aí de dúvida, né, é porque é algo que, particularmente, eu vejo como um pouco arriscado, um pouco temeroso, certo? Por quê? As polícias militares têm uma atribuição constitucional muito relevante, muito séria, né? Nós lidamos com realidades bastante sensíveis, bastante complexas. O policial militar que adentra na carreira, ele passa a ter domínio de um conhecimento muito sensível, e por essa razão eu acho bastante questionável a criação de quadros temporários, seja de oficiais como de praças. Alguns estados brasileiros já tiveram essa experiência de criar quadros temporários de policiais militares e depois, por decisão judicial, precisaram efetivar esses policiais temporários, certo? Mesmo assim, a nova legislação permite as unidades da federação criarem esse quadro se assim quiserem. Um outro quadro, ou subquadros, ou especialidades, são definidas aqui no artigo 15, que fala que, a critério das corporações, poderão ser estabelecidas especialidades dentro do quadro. Opa, por que a lâmpadazinha aí da ideia? Porque esse dispositivo ele vem com uma solução para que os atuais quadros das corporações, os quadros já existentes nas corporações militares estaduais, sejam aproveitados e sejam mantidos como especialidades dos novos quadros definidos pela Lei Orgânica Nacional das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares, certo? Mais uma inovação importante da lei também: os cursos, aqueles cursos exigidos durante a carreira do militar, eles passam a servir como requisitos para a promoção. Uai, mas já não eram como requisitos? Em algumas unidades da federação, não. Em alguns estados brasileiros, por exemplo, para que o tenente-coronel pudesse ascender ao último posto de coronel, não era exigido o curso superior de polícia, certo? No nosso caso, o militar que ele é promovido ao posto imediato, por alcançar aqueles requisitos para passar para a reserva remunerada. Em alguns casos, concedia-se o direito da promoção dele sem que se exigisse o curso que era tido como o curso que passa a ser tido como requisito dessa promoção. Então, de agora em diante, para que seja promovido, mesmo no caso dos 29 anos e 6 meses de serviço, né, há sim a exigência da realização do curso de habilitação ou curso de aperfeiçoamento para aquela promoção, certo? No caso, a lei também ela enumera esses cursos de acordo com os quadros, né? Então, para se habilitar a promoção a aspirante oficial, o curso é o curso de formação de oficiais. Para se habilitar a promoção ao posto de major, continua sendo o curso de aperfeiçoamento de oficiais. E aí vem uma mudança de nomenclatura e, ao mesmo, uma mudança em relação ao critério sobre os quadros que podem fazer esse curso, que é o curso de Comando e Estado-Maior, que era o antigo CSP ou o antigo CEGESP. Aí a lei fala que esse curso ele será destinado aos majores e tenentes-coronéis do quadro de oficiais de Estado-Maior e do quadro de oficiais de saúde. E é o que vai habilitar a promoção de coronel. Então, a lei ela é taxativa.
no sentido de que só poderão fazer esse curso de comando Estado-Maior, que é o mesmo CSP, os oficiais superiores pertencentes ao quadro de oficiais de Estado-Maior e ao quadro de oficiais de saúde. Curso de habilitação de oficial do quadro de saúde, curso de habilitação de oficiais do quadro especialista, no caso, para os subtenentes que serão habilitados à promoção ao primeiro posto do oficialato, que é o posto de segundo tenente. No caso das praças, nós temos essa inovação também. A lei ela passa a definir o curso de formação de soldados como curso de formação de praças, habilitando o aluno soldado a ser promovido à graduação de soldado. E uma coisa interessante, do curso de formação de praças, o próximo curso que a gente vê estabelecido pela nova lei é o curso de formação de sargentos, que vai habilitar o aluno sargento a ser promovido à graduação de terceiro sargento. Aí a gente se pergunta, cadê o curso de formação de cabo? Está proibido? Bom, acredito que não. Não está mencionado na lei, mas não é falado, não é colocado como uma exigência para a promoção a cabo, certo? Então, isso aqui com certeza ficará a título de definição pelas corporações militares. No caso, a Polícia Militar de Roraima irá definir se mantém a exigência do curso de formação de cabos para promoção a cabo, certo? Ou se será realizado um outro critério para essa escolha, ok? Continua ainda o curso de aperfeiçoamento de praças, antes conhecido como curso de aperfeiçoamento de sargentos, destinado à graduação, à promoção para a graduação de primeiros sargentos. E agora a gente passa para a proposta de adequação dos quadros de oficiais e de praças da Polícia Militar em conformidade com a Lei 14.751. Eu friso bem aqui que isso aqui é uma ideia, uma sugestão, através de proposta, para que a corporação ela passe, então, a pensar a forma pela qual ela vai fazer essa adequação dos quadros. Nós temos muitos quadros de oficiais, muitos quadros de praças, e, com certeza, muitos oficiais e praças hoje preocupados em relação a qual será o rumo que será adotado pela corporação sobre o que fazer e como fazer em relação a esses quadros. Então, a gente usa como referência aqui a própria Lei Orgânica Nacional, recentemente publicada e aprovada, o Estatuto da Polícia Militar e a Lei 1199, que são as legislações estaduais que fazem referência aos quadros já existentes para a corporação. Então, eu peço uma atenção especial de todos os senhores e senhoras para a apresentação dessa proposta que a gente vai fazer aqui em 2 quadros, né, que são para os quadros de oficiais e quadro de praças. Vamos lá. De acordo com a nova legislação, com a 14.751, nós teremos, então, 3 quadros de oficiais da ativa, que são o quadro de oficiais do Estado-Maior, o quadro de oficiais de saúde e o quadro de oficiais especialistas. As corporações, as polícias militares, elas só poderão ter esses 3 quadros, correto? Então, a gente entende que o número de vagas, o número total de vagas desses quadros, eles terão que ser cumpridos, terão que ser mantidos, só que a lei ela define também, como a gente comentou, que as corporações poderão criar especialidades para os quadros. Então, se para determinado quadro eu definir 2 ou 3 especialidades, aquela quantidade total de vagas eu precisarei, então, dividir entre as especialidades.
E quando a gente fala da divisão de vagas, a gente está falando também da divisão de postos e graduações, certo? Se eu tenho, por exemplo, 10 vagas de tenente-coronel para o quadro de oficiais de saúde, e eu vou criar especialidades para o quadro de oficiais de saúde, então aquelas 10 vagas de tenente-coronel terão que ser divididas entre as suas respectivas especialidades, ok? Bom, vamos lá então aqui para ver como é que fica a configuração desses quadros. O quadro de oficiais do Estado-Maior, como a gente já comentou lá no artigo 15, inciso 1, vai ser composto por oficiais oriundos do quadro de oficiais combatentes, que então passam a ser definidos pela sigla QOEM, Quadro de Oficiais de Estado-Maior. Por quê? Porque é um quadro que já possui os requisitos exigidos pela lei. No caso, a graduação em nível superior, ingresso através de concurso público, destinação para atividades relacionadas ao comando da corporação. Então, por esse motivo, haverá a absorção dos oficiais do quadro combatente para o quadro de oficiais do Estado-Maior. O último posto desse quadro é o posto de coronel, definido lá pelo artigo, tanto pelo artigo 15, quanto pelo artigo 16. O artigo 16, parágrafo 2º, a linha C, é aquele que fala que o curso de comando e Estado-Maior ele só poderá ser feito por oficiais do quadro de oficiais do Estado-Maior e por oficiais do quadro de saúde, certo? Em relação ao quadro de então o quadro de oficiais de Estado-Maior, em tese, não precisa ou não caberia a criação de especialidade para ele, certo? Já em relação aos outros quadros, é que a gente coloca o quadro de oficiais de saúde, ele poderá sim absolver os 3 quadros já existentes na condição de 3 especialidades. Então, a primeira especialidade do quadro de oficiais de saúde seria os oficiais oriundos do quadro de oficiais médicos. A segunda especialidade, oficiais oriundos do quadro de oficiais dentistas. E a terceira especialidade, oficiais oriundos do quadro de oficiais complementar de saúde. Último posto do quadro de oficiais de saúde seria o posto de coronel, pelo mesmo critério do último posto dos oficiais de Estado-Maior. Aí vem a pergunta: bom, se o último posto é de coronel do quadro de saúde, quais das especialidades ou qual da especialidade poderia ter ascensão a esse último posto? Bom, isso aí será respondido pela corporação, né? Através da atualização da lei de promoções, através da atualização da lei 1199, que então será definida quais as especialidades ou qual a especialidade daquele determinado quadro poderá então chegar até o último posto permitido, certo? Da mesma forma, o quadro de oficiais especialistas. Lembra que, pela definição, o quadro de oficiais especialistas ele será composto por oficiais oriundos do quadro de praças. E no nosso caso, nós temos 3 quadros de praças existentes na prática aqui na Polícia Militar do Estado de Roraima, certo? Então, nós teríamos 3 especialidades do quadro de oficiais especialistas. A primeira especialidade seria composta por oficiais oriundos do quadro complementar de oficiais. A segunda especialidade, oficiais oriundos do quadro de oficiais músicos. E a terceira especialidade, oficiais oriundos do quadro especial de oficiais, o nosso quadro QO, certo? E por força da lei, né, lá no inciso 2º do artigo 15 da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, o último posto do quadro de oficiais especialistas é o posto de tenente-coronel, certo?
A mesma analogia que a gente faz ao quadro de oficiais, a gente pode fazer, então, para o quadro de praças, certo? Já que nós teremos um quadro único de praças, esse quadro ele poderá, então, ser composto por 3 especialidades. Primeira especialidade, quadro de praças combatentes. Segunda, quadro especial de praças. Terceira, quadro de praças músicos, com a última graduação permanecendo como a graduação de subtenente. Bom, então, muitos oficiais nossos, principalmente, têm questionado a questão da migração do quadro, né? E da permanência, por exemplo, do último posto do quadro complementar. Isso seria permitido pela lei? Seria, né? Os critérios para transição de quadro estavam previstos no projeto de lei, que era o projeto de lei 4363. Né? Então, constava ali o artigo 40 desse projeto de lei, que preservava a autonomia da instituição em relação à questão, à transição de quadros. Vamos ver como é que ficou isso aqui, certo? Ou como é que seria isso aqui, na verdade, né? Então, o artigo 40 ele foi objeto de veto, né? Ele foi vetado pelo presidente da República, e era esse artigo que regulava a transição e permanência no quadro. Então, ele falava o quê? O artigo 40. São estabelecidas as seguintes regras de transição na data de publicação desta lei. A primeira, os integrantes dos diversos quadros oficiais oriundos da carreira de praça terão 180 dias para fazer a opção de permanecer no seu quadro ou ingressar no quadro de oficiais especialistas. Tá? Na prática, o que valeria se tivesse sido aprovado? Que, se você é do quadro de músicos, você poderia fazer a opção ou de permanecer no quadro de músico ou ir para o quadro de oficiais especialistas. Se você era do quadro complementar, você poderia fazer a opção de permanecer no quadro complementar de oficiais ou ir para o novo quadro QOE, certo? Segundo, os integrantes dos diversos quadros de praças que tenham supressão de graduações terão 180 dias para fazer a opção de permanecer no seu quadro ou ingressar na nova carreira. Isso aqui valeria para aquelas instituições que, como a gente disse no começo, suprimiram algumas graduações, certo? Então, a gente tem quadro de praças de alguns estados que não tinha, por exemplo, segundo ou terceiro sargento, já pulava direto para o primeiro sargento. Então, eles também poderiam fazer essa opção, ou de permanecer naquele seu quadro antigo, né? Seria uma espécie de quadro em extinção, ou migrar para o novo quadro de praças. O parágrafo 1º do artigo 40, ele falava que nas instituições que tenham suprimido postos ou graduações até a entrada em vigor da lei, ficam convalidadas as supressões, vedadas novas supressões, observado que as instituições devem regulamentar os postos e graduações componentes dos quadros e decorrentes dos cursos constantes, nos artigos 15 e artigo 16 da lei. Da mesma forma, as instituições em que, por exemplo, os quadros de oficiais já tinham suprimido determinados postos, precisariam se adequar à nova lei e fazer a criação desses novos postos para que então essa nova lei orgânica ela pudesse ser cumprida. Parágrafo 2º. Caso haja impacto financeiro decorrente da opção pelos novos quadros, o ente federado que esteja no regime de recuperação fiscal poderá, por ato do respectivo Poder Executivo, suspender a aplicação desse artigo enquanto perdurar a recuperação fiscal. Olha só, esse dispositivo ele permitia que o Estado que estivesse nessa condição de recuperação fiscal pudesse simplesmente optar por não adotar esses novos quadros propostos pela nova Lei Orgânica Nacional, né? Então, ele precisaria, claro, justificar que ele estaria nesse regime de recuperação fiscal para falar, então, olha, não vou poder criar esses quadros porque ele vai onerar as finanças, vai onerar a economia estadual, né? E o terceiro parágrafo, ele fazia uma garantia importante, que era justamente, né, a não redução
de postos máximos já estabelecidos na legislação daqueles estados que, porventura, já tivessem criado. E aqui a gente faz referência ao nosso quadro complementar de oficiais. Nós já tínhamos a legislação que autorizava a ascensão até o último posto de coronel, só que, como esse artigo, o artigo 40, tanto o caput quanto os seus parágrafos e incisos, ele foi objeto de veto, essa transição e essa permanência de ascensão até o último posto para o quadro de oficiais especialistas, ele não foi permitido. Então, caberá sim às corporações, caberá à Polícia Militar de Roraima essa atualização com vistas à adequação à nova Lei Orgânica Nacional das polícias e corpos de bombeiros militar, certo? Bom, eu agradeço a atenção e a paciência de todos vocês. Eu espero que essa conversa tenha servido aqui para esclarecer, certo? Obviamente que alguns militares, alguns especialistas não concordem com as propostas aqui colocadas, mas proposta tem justamente essa finalidade de propor, né, para que então o chefe do executivo, quando ele for propor isso para o poder legislativo, eles possam ali traçar um diálogo interessante e chegar finalmente numa proposta mais justa e mais adequada para a corporação, para a realidade das polícias e bombeiros militares, certo? Novamente, a gente se coloca à disposição. Agradeço a todos aqueles que se inscreveram aqui no canal, que curtiram. A gente não tem objetivo nenhum de virar youtuber, né? O nosso objetivo é tão somente trazer essa discussão para que a gente possa se atualizar sobre essas novas mudanças propostas através dessa lei nacional, certo? Mais uma vez, obrigado a todos. A gente deixa aqui nossos agradecimentos e nos colocamos à disposição de todos os senhores. Muito obrigado.